Seja muito bem-vindo ao Expresso Emprego Digital, um espaço dedicado ao setor em parceria com a SIC Notícias. Nesta edição falamos sobre diversidade e inclusão, conhecemos os desafios das empresas na área da gestão de talentos e tentamos apontar caminhos e soluções. Contamos para isso com a opinião de especialistas. É a nossa convidada Alexandra Andrade, CEO da Adecco Portugal. Alexandra, bem-vinda, obrigada por estar connosco. De facto, a Adecco, como especialista no recrutamento de pessoas, promovendo também aqui a diversidade e a inclusão. Vamos explicar um bocadinho o que é que quer dizer esta categoria e que pessoas estão integradas nesta categoria. Muito bem, obrigada, Rita. A verdade é que diversidade para nós significa ter a representação de diferentes grupos numa organização, neste caso numa empresa. Diferentes grupos como etnia, cultura, idade, género, orientação sexual, pessoas com deficiência, basicamente engloba todos estes grupos que são diferentes e que muitas vezes são a minoria e que estão numa organização. A diversidade e a inclusão é um pouco dar a igualdade de oportunidades, este conjunto de pessoas que têm visões diferentes, experiências de vida diferentes, e nós promovermos um ecossistema de diversidade permite-nos efetivamente ter o melhor destas visões e conseguir ter um ambiente muito mais criativo e inovador dentro de uma organização. Porque, de facto, há ainda muitos obstáculos, muitas vezes, em muitas empresas, à contratação destas pessoas, mas a verdade é que elas trazem mais-valias. Que oportunidades e que mais-valias podem as empresas ir buscar na contratação destas pessoas? Eu diria que existem só vantagens. Sim, existe desafio para as empresas de conseguir integrar todos estes grupos de pessoas diferentes e ter uma homogeneidade, porque é difícil, porque nós temos o critério da unicidade e só esse mesmo faz com que as empresas tenham muita dificuldade a conseguir fazer uma política de diversidade e inclusão que nos permita todos a terem igualdade de oportunidades. Eu diria que as vantagens, desde logo, é o envolvimento dos colaboradores. Essa é a primeira. Em cada empresa, sempre que existe uma política de diversidade e inclusão, o envolvimento dos colaboradores, a motivação... E há uma valorização também da equipa, não é? Total. Redes de solidariedade que se criam. As empresas que têm essa diversidade e inclusão, as pessoas unem-se de uma forma totalmente diferente. Existe um compromisso diferente. Em segundo lugar, também pela reputação interna e externa. Eu diria interna, e hoje em dia com a dificuldade de contratar talento, é muito importante em todas as ações de employer branding, é muito importante. Os jovens muitas vezes procuram, e não só jovens, procuram empresas que tenham esta diversidade e inclusão no seu propósito, nos seus valores. E isso efetivamente ajuda-nos muito a nível de reputação interna e externa, como imagem de marca, e também em relação com os stakeholders, porque se nós temos pessoas oriundas de grupos diferentes, também vai nos permitir ver as necessidades desses mesmos stakeholders. Em terceiro, para mim, um dos mais importantes é criar este ambiente de inovação e criatividade. Porque se nós temos grupos de pessoas muito semelhantes, não vamos ter uma cultura mais disruptiva, de visão pensamento diferente, não é? E isso, cada vez mais, eu própria tive a oportunidade, quando trabalhei em Espanha, ter a oportunidade de ser diferente. Portuguesa, não falava o idioma, com um género minoritário num comitê de direção. E essas barreiras e preconceitos que todos nós temos, barreiras mentais, e não só funcionam para os outros, funcionam em primeiro para nós próprios. Efetivamente, isso consegue-se numa cultura que existe a normalidade de normalizar a diferença. E isso, as empresas têm essa vantagem quando conseguem que todas as pessoas estejam unidas no mesmo propósito, sem pensar de que grupo são, porque todos nós somos um exemplo de diversidade, porque todos nós temos uma religião, uma cultura, um género, uma idade. Outro dia havia uma leitura de que 21,3% da população ativa em Portugal está entre os 50 e os 64 anos. E, ao mesmo tempo, nós, empresas de recursos humanos, debatemos muito com candidatos que nos dizem: agora tenho mais de 50. E agora encontrar um novo projeto com mais de 50, são 21% da população ativa em Portugal. Com certeza que existe espaço. E a verdade é que o mercado de trabalho também já há condições mais favoráveis para esta diversidade, sobretudo depois da pandemia, com as possibilidades do trabalho híbrido, do teletrabalho, já falamos das semanas de 4 dias, portanto, há uma flexibilidade também maior do mercado de trabalho para acolher e para poder ser, de facto, mais receptivo e com mais diversidade e inclusão. Sim, e fala-se muito do género inicial, porque existe cotas de género,
cotas, efetivamente, pessoas com deficiência. O que nós queremos enquanto empresa e o que é que nós aconselhamos aos nossos clientes é não pensar como uma cota. As cotas são importantes para que se implemente uma cultura, mas se nós pensarmos com uma autenticidade e, efetivamente, com os valores da diversidade e inclusão, que é a única forma das empresas serem sustentáveis no futuro e no mercado de escassez e talento global que existe, nós vamos quebrar essas nossas próprias barreiras mentais e estes estereótipos que todos nós temos. Quais é que são os maiores obstáculos que ainda se encontram nas empresas? As empresas basicamente têm um conflito de gerações, em primeiro lugar, a nível de idades. Temos muitas vezes 4 gerações numa própria empresa e logo aí fazer uma política, uma estratégia que agrada a todos é difícil. Como falava a Rita e bem, a questão da flexibilidade, do teletrabalho. É verdade que a geração Z está muito mais por essa política de flexibilidade, que eu diria pode ser teletrabalho ou não. A flexibilidade também pode ser hora de entrada e de saída. Pode ser a forma de utilizar o banco de horas que efetivamente a pessoa trabalha de uma forma diferenciada. Mas a verdade é que, porque é que as pessoas com mais de 50 anos também lhes interessa? Se calhar por razões diferentes. Eu diria que a questão é como é que agradamos a todas estas gerações numa empresa, para além das gerações a nível de género. Efetivamente, nós, a ADEC, por exemplo, temos mais de 60% de mulheres, porque é um mercado onde se formam muitas mulheres nesta área de recursos humanos. Não é porque não queiramos ter, porque para mim isso funciona para os dois lados. A questão das pessoas com deficiência é difícil, sim, temos que criar mecanismos para que estas pessoas sensibilização... Até barreiras físicas que se encontram. Físicas, muitas delas físicas, mas eu diria que aquelas que nós, empresas, nos deparamos mais é efetivamente as mentais. Porque as pessoas que querem mesmo trabalhar, eles encontram formas de ultrapassar essas mesmas barreiras. Somos nós que temos que ter essa abertura e normalizar essa diferença. E como é que nós conseguimos criar esse ecossistema favorável à diversidade e inclusão? Eu diria que o que nós fazemos, que pelo menos como empresa a nível mundial, que apostamos muito pela diversidade e inclusão, é em primeiro lugar saber quem é quem na empresa, fazer um mapa de diversidade, saber que grupos é que nós temos na empresa, até para poder estudar e perceber quais são as necessidades de cada um, e quando fazemos uma estratégia não pensar só as pessoas que são de Lisboa, que logo aí é uma realidade diferente, as pessoas de um género, as pessoas de uma idade, de uma religião, com deficiência ou sem deficiência, é criar uma estratégia e perceber quem é o mapa de diversidade da minha empresa e incluir em todos os planos de formação, e para mim a inclusão começa desde aí. Nós, quando começamos a nível profissional, nós não nos podemos esquecer, para criar uma empresa diversa não pode ser o Departamento de Recursos Humanos responsável pela diversidade e inclusão. Não, tem que ser todos nós. Tem que começar pelo country manager, pelos comitês de direção, porque senão nunca vai existir... Tem que se integrar na cultura da própria empresa. Na cultura da empresa. Eu diria o mapa de diversidade, criar esta sensibilidade e habilidade dos managers para a inclusão, isso é fundamental, porque se não existirem estes managers, porque eu vou criar, imagino, os hiring managers, que pode ser um diretor de unidade de negócio, um responsável de recursos humanos, eu quando coloco ou quando envio 3 candidatos para uma determinada posição, se a pessoa não estiver devidamente sensibilizada para o que é a inclusão e a diversidade, o que vai fazer vai escolher a pessoa mais similar a si. E o que nós tentamos é romper todas essas barreiras e que quando nos pedem um perfil, quando iniciamos uma missão, não nos peçam que eu quero uma pessoa com mais de 10 anos de experiência em gestão de pessoas e que depois tenha 30 anos. É impossível. Deixem-nos um pouco ser os consultores verdadeiros e que se quer este profissional, nós vamos à procura destas características, mas sem limitações, tem que ser Lisboa, tem que querer trabalhar 5 dias, não pode querer teletrabalho. Nós limitamos muito e isso é a principal motivação que nós temos também junto dos nossos parceiros, dizer, ok, vamos perceber o perfil, mas não peça idades, não peça géneros, não peça efetivamente, porque isso é a tradução espacial da discriminação, eu diria. Eu ouvi algo super interessante da Verna Myers, da VP da Netflix, de Diversidade e Inclusão, que dizia, diversidade é que alguém te convida a uma festa. Inclusão é que alguém te convida a dançar. E sentimento de pertença é quando nós ouvimos aquela música que nós tanto gostamos a tocar. E basicamente, para mim, essas 3 partes da diversidade não pode ser só na atração, é depois na fidelização e como é que fazemos essas pessoas se incluir dentro. Tem a ver com a comunicação interna, conhecer quem é quem na empresa. E de que forma é que elas podem também enriquecer todo o meio envolvente na empresa. Claramente, e esses embaixadores internos, nós temos embaixadores internos nesta área que ajudam os próprios diretores de unidade de negócios para que possam ver as vantagens que nós temos e tão bom que é e tão enriquecedor e une tantas pessoas quando temos um ambiente muito mais diverso.
Não é algo simples, mas é algo que se faz verdadeiramente e se faz pelo coração da empresa. Tem que ser como um todo, tem que ser a nível de direção da empresa. E já estamos em tempos em que é impossível não falarmos da diversidade e inclusão, Sem não é, dúvida. Alexandra? Muito obrigada, Obrigada pela presença neste Expresso Emprego Digital. Chegamos ao fim de mais uma edição. Já sabe que pode acompanhar-nos nos sites do Expresso e da SIC Notícias. Obrigada, fique bem.